O Ministério das Mulheres do Brasil, com o apoio da bancada feminina do Congresso Nacional, da plataforma CIPOR, Instituto de Pesquisa Sem Fins Lucrativos, liderado por mulheres, e do Clube de Madrid, CDM, maior fórum de ex-chefes de Estado e de governo democráticos, realiza este evento com o objetivo de articular políticas e estratégias que contribuam para a implementação do ODS 5 de igualdade de gênero nos âmbitos nacional, regional e global. Pede-se a atenção de todas e todos para a exibição de vídeo do Ministério das Mulheres. Se você quer um Brasil mais justo, também quer um país com mais segurança para as mulheres. Se quer viver em um ambiente de igualdade, você quer uma sociedade sem preconceitos. Se você é a favor da diversidade, você quer o fim das desigualdades sociais de gênero. Se você quer construir um país que respeite as mulheres, você está a favor de um Brasil sem misoginia e deve se posicionar. A misoginia é a raiz de todas as formas de violência e desigualdades sociais de gênero e precisa ser enfrentada com coragem. Brasil sem misoginia é uma mobilização permanente pelo respeito a todas as mulheres. E o seu apoio é fundamental. Participe, compartilhe, dialogue com os amigos e familiares. Um Brasil sem misoginia é uma construção de todas e todos. Uma campanha do governo federal. Ela é cofundadora e diretora executiva da plataforma CIPOR, um instituto de pesquisa independente e sem fins lucrativos, liderado por mulheres e dedicado à promoção da ação climática e do desenvolvimento sustentável. Com a palavra, Mayara Fole. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiro cumprimentar as colegas de palco e dizer que, enquanto mulher jovem, é uma grande honra estar sentada ao lado de mulheres cuja trajetória eu sempre segui, sempre admirei e que sempre foram um exemplo para mim. Como foi dito, eu sou diretora executiva da plataforma CIPOR, Instituto de Pesquisa, criado e liderado por mulheres, cofundei com a Adriana, que também está sentada ali na plateia, e a nossa missão é promover a justiça climática e o desenvolvimento sustentável. E a nossa equipe, muitos dos quais estão aqui também, a gente sempre tem muito claro que não existe desenvolvimento sustentável sem igualdade de gênero. Então, quando a ONU divulga um dado, como foi divulgado recentemente, de que se a gente continuar nesse ritmo atual, a gente pode levar 300 anos para alcançar a igualdade de gênero, isso só mostra o quão importante é o trabalho de todas essas que estão aqui na plateia e de muitas outras que não estão aqui conosco hoje. Porque a gente sabe que nós, mulheres brasileiras, mas também temos mulheres latino-americanas, mulheres africanas, a gente não vai aceitar essa estatística de 300 anos, porque se a gente aceita essa estatística, isso significa dizer que a gente aceita conviver com mais de 380 milhões de mulheres e meninas que vivem na extrema pobreza hoje ao redor do mundo. Isso significa a gente naturalizar o fato de que a cada 11 minutos uma mulher e uma menina é assassinada por uma pessoa da sua própria família. Ou isso também significaria a gente aceitar, né, deputada Jaque Rocha, ganhar 20% a menos do que os nossos colegas homens executando a mesma função. Então, eu fico tranquila, porque eu sei que a gente aqui não vai aceitar essas estatísticas, mas a gente sabe também que essa realidade só vai mudar se a gente tiver, como diz o título do evento, mais mulheres no poder, né? E eu acho que esse palco aqui mostra a importância disso, porque temos aqui mulheres que foram centrais na aprovação, por exemplo, da Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, a Lei do Feminicídio, a PEC das domésticas, a Lei de Igualdade Racial, Salarial e Remuneratória. Nós temos aqui a deputada Jaque Rocha, que foi relatora desse projeto de lei, que foi sancionada recentemente pelo presidente Lula, e conversando ontem, né, presidenta Bachelet,
a Bachelet nos contou que ela fez o mesmo no Chile, mas em 2009. Então, eu acredito que são exemplos como esses, estatísticas como essa, que a gente tem que se inspirar. E estatística como, por exemplo, a estatística do país Senegal, da primeira-ministra Aminata Touré, que tem cerca de 45% de mulheres no parlamento. Ou 48, então eu falei cerca de, porque eu queria dizer também que a gente tem que olhar para o nosso vizinho, o país, a Costa Rica, país da nossa presidenta Laura Chinchilla, também 45, 46, se não me engano, de mulheres. Estou errada as minhas estatísticas, não? Já aumentou, ou seja, elas estão quase alcançando a paridade. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente segue com os 18%, ainda não chegamos aos 20%. Então, mostra que a gente tem um caminho longo pela frente, mas eu acho que isso também demonstra a importância desse evento, que eu queria enfatizar. Só aconteceu porque tiveram mulheres que atuaram como fio condutor para a construção disso. A gente teve a participação da secretária-geral do Clube de Madrid, muito ativa, Maria Helena Agüero, que foi fundamental para essa construção, a deputada Jaque Rocha, a bancada feminina, quem cumprimento em nome da deputada Benedita, o Ministério das Mulheres, em nome da ministra Silva e toda a sua equipe, também o apoio da Janje e de todas as outras. E eu queria, então, concluir dizendo que a construção desse evento foi algo muito importante para mim a nível pessoal e institucional também, porque eu sou uma mulher jovem que atua nas relações internacionais com temas de política externa que são temas muito masculinos. Então, eu estou acostumada a transitar em espaços, seja no Brasil ou no exterior, e a primeira pergunta que me fazem é: você está aqui representando a juventude? Ou, recentemente, um diretor de uma organização internacional europeia perguntou: você cofundou o seu instituto aos 5 anos de idade? Então, são barreiras que a gente enfrenta ainda bastante nesse meio da política externa, não só esse, a gente sabe que também é uma questão geral que a gente precisa enfrentar. Então, eu não vou me delongar mais, eu só queria agradecer mesmo todas essas organizações que eu mencionei. A gente teve pouquíssimo tempo para organizar um evento como esse, ter pessoas aqui na plateia e outras que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande. Eu queria colocar também a plataforma Cipó à disposição da construção desse projeto em prol da igualdade de gênero e do desenvolvimento sustentável, mas não em 300 anos, né? Um pouquinho mais rápido. Então, muito obrigada a todos e todas. Primeira senadora negra da história do Brasil. Primeira governadora negra da história do Rio de Janeiro e do país. Ministra do Desenvolvimento Social do primeiro governo do presidente Lula, reeleita em 2022. Deputada federal pela 6ª vez e, em 2023, eleita coordenadora da bancada feminina. Com a palavra, a deputada federal Benedita da Silva. Boa tarde a todas, a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre essa importância da igualdade de gênero com um objetivo de desenvolvimento sustentável. Estou bem acompanhada por essas incríveis mulheres no poder, que já foram presidentas de nações e ministras e parlamentares, e sabe o quão desafiador é estar nesses espaços que, por tanto tempo, foram destinados apenas aos homens. Eu quero agradecer a sempre presidenta, para mim, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, a Laura Chinchilla, ex-presidenta da Costa Rica, a Aminata Touré, ex-primeira-ministra do Senegal, por terem conseguido um espaço na agenda para estar conosco. Agradeço muito a plataforma Cipó, na pessoa da Mayara Folle e de toda a equipe que esteve
na Secretaria da Mulher da Câmara para viabilizar este evento. Não posso deixar de mencionar minha companheira, Jaque Rocha, primeira deputada federal negra eleita pelo Espírito Santo, que aproximou a bancada feminina da Câmara dos Deputados, da qual tenho a honra de ser a coordenadora geral desta iniciativa de hoje, que se reúne ministérios e lideranças mundiais. Agradeço também a minha querida companheira, amiga, nossa ministra Cida. Pensou que eu não ia falar? A minha grande amiga afilhada Janja, por tão gentilmente acolherem esse evento e nos receberem nessa tarde. É verdade que recentemente no mundo temos observado o crescimento no número de mulheres eleitas para o parlamento. Porém, no Brasil, esse crescimento ainda é tímido, não é o suficiente para representar o tamanho da população feminina e menos ainda da população de mulheres negras. A nossa luta, a minha luta, é para garantir que isso aconteça. Quando cheguei na Câmara dos Deputados, eu era a única parlamentar negra. Hoje, olho ao meu redor, vejo o crescimento deste grupo e sei que não estou sozinha. Lutar por mais mulheres no parlamento não é apenas fazer justiça numérica a mais da metade da população brasileira. A presença de mais mulheres nos cargos decisórios é um passo essencial para construir uma sociedade mais democrática e igualitária, pois a experiência feminina passa a ter peso na elaboração das leis, das políticas públicas e na distribuição orçamentária. As pesquisas indicam que quanto mais mulheres eleitas, melhores são os índices sociais do Estado, do município, e quanto maior a representatividade da mulher na política, maior é o combate à mortalidade em menores de 4 anos, motivada principalmente por investimentos substanciais em programas sociais e de atenção primária à saúde. Olhando para todas essas mulheres que ocupam espaço de poder, eu tenho certeza de que nossos desafios foram e são semelhantes em muitos aspectos. O preconceito enfrentado apenas por sermos mulheres, a falta de confiança de eleitores de pares nas nossas decisões, a falta de tempo para a família, o esforço para conciliar a vida privada com as tarefas públicas, a violência política que tenta a todo momento nos calar e nos intimidar na realização dos nossos trabalhos. Por isso, é tão importante esse momento de encontro, para ouvir, trocar experiência e aprender uma com as outras, principalmente aprender com essa magnífica mulher que tanto nos inspira, Michelle Bachelet. Usamos aqui no Brasil uma frase sua que diz: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. É o que estamos tentando fazer, mais mulheres e mudanças. Sendo a primeira mulher a ocupar espaços diferentes do poder, talvez uma das brasileiras mais privilegiadas no sentido de ocupação de cargos de poder nesses meus mais 40 anos de vida política, onde sempre procurei não apenas representar as minhas iguais, mas chamá-las para lutar junto comigo, para mudarmos a política e as políticas públicas com o nosso olhar e construirmos, assim, uma sociedade mais justa, igualitária e menos racista. Todas sabemos que a participação da mulher na política é fundamental para alcançar a igualdade de gênero nas instituições políticas e também fora delas. Porém, mais do que isso, a participação política das mulheres é um meio essencial
para alcançar uma sociedade mais justa, menos desigual e mais solidária. A chance de estar aqui hoje, oportunizada pela plataforma Cipó e pelo Clube de Madrid, mostra a importância da articulação e da união das mulheres que ocupam os espaços de poder para ampliar a participação feminina na política. Esse é um dos princípios que norteiam a nossa ação dentro da bancada feminina da Câmara, que já teve a coordenadoria da nossa, hoje, vice-governadora do Distrito Federal, aqui presente. E por isso eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, trocando experiência com vocês e ouvindo o que todas essas mulheres poderosas têm a dizer. Aproveito para colocar não apenas um mandato, mas toda uma bancada feminina da Câmara dos Deputados, na Secretaria da Mulher, para que juntas possamos ter uma agenda que propicie não só a ocupação dos espaços, mas as mudanças radicais e necessárias pela igualdade de gênero, pelo combate ao racismo e por mais mulheres, em especial nossas mulheres negras, nos espaços eletivos de poder e decisão. Muito obrigada e uma ótima tarde para todas e para todos. Após atuar como ministra da Justiça, foi a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Senegal entre 2013 e 2014. Foi também a segunda primeira-ministra do Senegal. Com a palavra, Aminata Touré. Thank you very much. Muito obrigado. Infelizmente eu não falo português, então vou ter que falar em inglês. Eu gostaria de primeiro saudar a primeira-dama e a ministra e grande mulher aqui, líder do meio ambiente, e todas aqui na audiência. Também quero saudar a liderança do presidente Lula, com quem eu falei há minutos atrás. E nós concordamos que nós devemos falar mais com as pessoas, ao coração das pessoas, e menos para o seu racional. E é isso que eu pretendo fazer agora. Porque muitas pessoas ficam pensando, como é que eu cheguei à posição que eu cheguei? Eu penso que, na explicação disso, o caminho que eu percorri, o meu caminho que foi inspirado por algumas outras mulheres. Eu creio que a abordagem que nós temos de ter em relação aos direitos das mulheres, foi acesso a uma saúde reprodutiva que nós ainda não temos universalmente disseminada nem na África, nem em muitas partes da região sul, pois eu não dou conta de manejar com a dimensão da minha família e consegui chegar a 3. Muitas mulheres dizem que não têm a escolha nem os meios para planejar a sua família como eu planejei. Mas antes disso, eu tive a chance de completar os meus estudos. Ensino primário, secundário, universitário. Infelizmente, muitas mulheres e jovens mulheres não dão conta de chegar ao ensino secundário, particularmente na África, por conta de casamentos precoces, onde as famílias que estão numa condição de pobreza em grande número e que têm de casar as suas filhas para sair desse estágio de pobreza. Então, em relação à questão da educação, também é a chave para empoderar jovens mulheres e fazer com que elas
sigam o seu caminho até a universidade, e aquelas que desejem, por exemplo, ir para outra educação técnica. Então essa é a segunda chave desse ciclo de vida. Nós temos de assegurar que o nosso governo, particularmente na África e também no sul global, aloque suficientes recursos para dar o apoio e o suporte à educação das mulheres. No passado, durante o ajuste estrutural realizado no Senegal, todas as direções de escolas e escolas internas foram fechadas. 2, 3 anos mais tarde, houve uma queda no índice de educações das mulheres a nível de secundário. Então nós podemos ver como escolhas orçamentárias também têm um impacto e afetam profundamente o futuro das mulheres. Então a educação foi também o que me levou a chegar onde eu cheguei. E isso não é suficiente, entretanto. Nós também temos de abrir espaço para pessoas no mercado de trabalho. Elas têm de ter iguais oportunidades, que ainda não é o caso no meu país, e eu não creio que seja o caso no Brasil também, pois não é o caso em muito poucos países. Existe igualdade de pagamento para trabalho igual entre homens e mulheres. Eu não tenho a certeza de que existam igualdade de oportunidades para homens e mulheres, porque o que nós estamos observando em termos de tendência é que as corporações são mais preferem contratar homens do que mulheres por conta do ciclo de gravidez, etc. Então nós temos de ter a certeza de que nós oferecemos as mesmas oportunidades para mulheres e particularmente para jovens mulheres. A mim foi oferecida a oportunidade de trabalhar no setor privado e, é claro, antes disso, talvez, nós temos também de criar autoconfiança, confiança própria, autoestima nas mulheres jovens. Nós temos de acreditar em nós mesmas, e eu tenho a certeza que é o caso de todas as mulheres aqui que têm um apelo para esta batalha que é necessária, pois você tem de combater os estereótipos culturais que ainda existem na maioria dos países e colocam os homens acima das mulheres, começando no ambiente familiar e de uma forma mais subtil hoje em dia, certamente, mas nós temos que contar massivamente com os nossos pais. E isso é muito importante, pois eu tenho de ter o apoio do meu pai, que teve 6 filhas e apenas 2 filhos homens. Então eu creio que ele fez uma escolha muito sábia de também investir fortemente nas suas filhas. O que significa que nós temos de trazer os homens a bordo para esta luta. Temos de ter a certeza de que estes homens, claro, nós temos que educá-los também, de certa maneira, e assegurar que eles se comportem adequadamente, e temos de combater a violência contra a mulher e temos de trazê-los a bordo. Temos de vê-los como parceiros e temos de começar a educação de jovens homens e jovens rapazes num estágio bem inicial, para que eles cresçam como pessoas responsáveis em relação à agenda de género e cidadãos masculinos, e isso acontece também nos ambientes familiares, e temos que nutrir isso nos nossos pais e podermos participar na esfera política, trazer quem te acompanha. Se o teu pai te trata igualmente como teu irmão, você não vê qualquer diferença e você consegue então ter acesso. Mas quando você chega a partidos políticos é uma outra história e é uma estrutura matricial muito mais matizada. Todas as mulheres que participam na política podem observar isso. Como é que nós podemos mudar isso? Tornando-se cada vez mais participantes nos partidos políticos. Então eu convido todas as jovens mulheres a escolherem o partido da sua preferência. Eu sugiro que sejam partidos progressistas, claro, e que se tornem e disputem os lugares e os assentos com esse pessoal que está aqui de ternos escuros. Pois é como no futebol. Quando você chega a um colégio de seleção no estádio de futebol, você tem de chegar em grandes números e tem que superar as diferenças para superar os outros adversários. Então, para você superar os concorrentes dentro de um partido político, você tem de
inverter o balanço a nosso favor, e isso é muito importante, e é também essa a razão pela qual nós falamos para mulheres e para jovens mulheres, pois acreditamos que é muito importante criar redes que irão dar suporte à agenda de igualdade de género, sejam homens, e tendo a certeza também que a democracia seja utilizada a nosso favor, que a democracia permita reduzir essa desigualdade. Então, por que não superar o número de homens no campo político para que possamos prevalecer e ocupar as posições? E talvez o derradeiro ponto é modificar o quadro legislativo, o enquadramento legal. No Senegal nós temos 45% de mulheres no Parlamento. Isso não aconteceu de um dia para o outro, é o resultado do compromisso e da luta do movimento das mulheres por muitos e muitos anos. Mas então, por lei, essa luta obteve um resultado. Agora, por lei, é mandatório para todos os partidos políticos ter uma lista de igual quantidade de homens e mulheres de candidatos. Alguns partidos são desclassificados das eleições por não respeitar, e para obter 50% de composição feminina. Então não chegamos à composição 50-50, pois partidos apenas têm um parlamentar que é um homem habitualmente. Então a lei também tem de se chegar a assegurar que nós chegaremos a ter uma composição igual no campo, que ainda não é o caso, mas está próximo. Isso também é o caso de algo que o governo precisa de levar em consideração. Mas isso não acontece assim de repente. Você tem de pressionar e fazer com que os governos apresentem as leis para promover a igualdade de género. Então este é o ciclo de vida que eu percorri e, claro, isso tem algumas lacunas a preencher, mas eu creio que as mulheres têm algumas lacunas ainda por preencher. Eu creio que sim, pois elas têm de superar então tantas barreiras numa base diária através da sua vida, que eu creio que deveriam também colocar isso no campo da política e chegar onde tem que chegar. Eu acredito que um mundo com mais mulheres será um mundo mais humano. É nisso que eu acredito. Eu creio que quando as mulheres vêm para os lugares de liderança, elas são menos cínicas. Eu creio que isso nós obtemos da nossa educação social e cultural, pois está no nosso DNA. Eu creio que isso tem muitas vantagens em trazer mais mulheres para lugares de liderança, pois o que este mundo está precisando é de mais compaixão. Então vamos trazer mais mulheres para haver mais compaixão nos lugares de liderança. Muito obrigado. Após atuar como vice-ministra e ministra da Segurança Pública, foi a primeira mulher a assumir a presidência da República da Costa Rica em 2010. Com a palavra, Laura Chinchilla. Bom, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Eu me sinto muito contente de estar esta tarde com você. Muitas graças, muito obrigada, primeira dama e ministra da Condição da Mulher e todas as outras ministras que nos acompanham esta tarde. Eu somente vou referir-me a três coisas. Uma experiência personal, uma mala notícia, mas also um chamado à ação coletiva. A experiência personal é que não há nada mais importante para as mulheres que tomar o poder. Necessitamos tomar o poder. Não somente por las políticas y las decisiones que tomamos en favor de las mujeres, mas también por la forma en que cambiamos a las más jóvenes generaciones, a las niñas y a las jóvenes. Cuando gané las elecciones en mi país,
Em Costa Rica, nós temos eleições infantis para as crianças. Mas também para o público Os infantil. niños e as E as niñas crianças, votam. meninos e meninas podem votar Eu também. ganhei E eu as eleições das crianças ganhei por mais votos nesse eleitorado infantil. de los adultos. Ganhei, na verdade, mais votos de crianças do que de adultos. Então, me fui às Eu, escolas, então, aos colégios, Fui para às dizer escolas obrigado às para crianças. agradecer às crianças. Graças. Olha, muito obrigada, muito obrigada. Era o que eu queria dizer aos meninos e às meninas por haverem votado em mim. E quando chegava às escolas, os professores, as professoras, me davam sempre uma excelente notícia. No dia seguinte à eleição, as meninas chegaram na escola dizendo que elas também iriam um dia ser presidentes da Costa Rica. E quando as mulheres chegamos a esses pontos mais elevados, e quando rompemos o chamado teto de cristal, damos um encorajamento muito grande às gerações que vêm depois de nós. Portanto, nós temos avançado muito na luta pelo direito das mulheres. Não obstante, nos últimos anos, houve um retrocesso. E o avanço também já não se verifica de maneira tão acelerada. E por quê? Bom, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, os preconceitos, as normas sociais que se veem afetadas pela deterioração da democracia. Então vejam vocês, hoje, em uma enquete realizada há pouco menos de um ano, 85% da população mundial afirma que os homens são melhores que as mulheres na função de presidente ou na política. 50% das pessoas dizem isso. 40% dizem que os homens são melhores em funções executivas, corporativas. Se desempenham melhor que as mulheres. E 25% desse público diz que os homens têm direito a bater em suas mulheres. E vejam como isso, obviamente, afeta tanto a homens quanto a mulheres. Estou tratando aqui de preconceitos, que é contra eles que nós temos que lutar. Em segundo lugar, ou seja, uma segunda razão dessa desaceleração é o crescimento de lideranças misóginas e populistas, que nos tem feito muito dano. Portanto, em conclusão, eu quero dizer, na verdade, vou insistir aqui no meu portunhol, vou dizer as minhas últimas palavras em portunhol, para que vocês se lembrem do seguinte: queridas amigas, a luta pela democracia é muito importante. A luta contra essas lideranças populistas, misóginas, é muito importante. Não são as mulheres, não somos nós, as mulheres, que temos elegido esses misóginos populistas. Eu, portanto, considero que hoje mais que nunca, a causa subjacente a tudo que fazem as mulheres hoje, talvez a causa mais importante para as mulheres, para o feminismo, inclusive, é a defesa e a promoção da democracia. Muito obrigado. Primeira mulher a assumir a presidência do Chile em 2006. Eleita presidenta novamente em 2014. Ex-diretora executiva da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, e ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Com a palavra, Michelle Bachelet.
Permitam-me fazer algo que as mulheres, que nós somos transversais, de tal forma que eu não vou saudar de forma protocolar, mas dizer queridas amigas, aqui e aí, queridas amigas e também os queridos amigos que estão acompanhando, que nos acompanham. Bom, eu gostaria de dizer que meu portunhol está um pouco oxidado. Eu estudei no Instituto Brasileiro de Cultura quando eu era uma garota, mas, bom, no meu português não está lá essas coisas. Eu acredito que todas que estamos aqui sabemos o quão difícil tem sido a luta das mulheres por seus direitos. Historicamente, estamos aqui, as mulheres que conseguiram ter espaço de poder e aquelas que também tiveram espaços diferentes de poder, como no parlamento, ministra da mulher, do meio ambiente, parlamentares, senadoras, deputadas, mulheres jovens, como é o caso da Maiara e tantas outras. Obrigada graças à luta das mulheres. As mulheres nunca receberam nada. Tudo se deu por causa de uma luta permanente de mulheres, desde as organizações mais simples até mulheres que vão alcançando diferentes espaços de poder. Na minha situação em particular, eu, como trabalhei na campanha do presidente Lago, fazendo o programa de defesa, e ele disse: eu não tenho como não te colocar como ministra de defesa, porque seria o primeiro presidente socialista. Enfim, eu fui a primeira mulher ministra das mulheres na história do Chile. Depois eu fui nomeada ministra da defesa e fui a primeira ministra da defesa no Chile, na América Latina, e a quinta na história do mundo. Depois me tornei presidente do Chile pela primeira vez, por 2 vezes. Eu não falo isso para poder dizer, oh, que mulher extraordinária. Não, na verdade a situação das mulheres é muito mal e por isso que eu tive que ser a primeira em muitas coisas. E isso fala da grande discriminação que existe, da misoginia que infelizmente não está apenas no populismo. Nós vemos isso também em muitos partidos políticos, em todos os partidos políticos na verdade. Ou seja, tem esse olhar patriarcal e misógino em todos. Ou seja, a tarefa das mulheres que estão na política é continuar trabalhando para que homens e mulheres possam entender, porque as mulheres também não têm identidade de gênero. As mulheres precisam entender que é importante a compreensão das mulheres para a sociedade, política, a economia, o social e em todos os âmbitos. Muito mais do que os âmbitos tradicionais. A Laura falou uma coisa interessante, não? Porque ao longo das décadas nós tivemos avanços como mulheres. Diminuiu-se a mortalidade materna, aumentou a escolarização das garotas, diminuiu o número de mulheres que são de meninas que são obrigadas a casar, aumentou o número de mulheres no parlamento em posição de liderança, mas mais leis buscam fomentar a igualdade de gênero, mas todos esses avanços são totalmente insuficientes e os avanços também são lentos. E muito mais desse retrocesso que nós vemos, observem que se nós continuarmos com esse ritmo, vamos precisar de 300 anos para erradicar o casamento infantil. Se nós seguirmos nesse ritmo, nós vamos precisar de 140 anos para que as mulheres possam estar igualmente representadas em cargos de poder e liderança em lugares de trabalho. Mais de 180 anos para que haja igualdade econômica entre homens e mulheres. E por 4 décadas, as mulheres... Precisamos de 4 décadas para poder alcançar a igualdade parlamentar e 3 décadas para que as mulheres tenham igualdade de representação local. Eu estou falando em níveis global e de Latinoamérica e da América Latina. Então tivemos avanços, mas são avanços lentos. Mas também tivemos um grande retrocesso. A Laura mencionou que as últimas resoluções das Nações Unidas, quando eu estava na ONU Mulher, a palavra gênero estava presente em todas as resoluções. Algumas pessoas não gostavam, tinham setores que diziam que gênero é uma palavra inaceitável. Hoje em dia, não existe uma resolução das Nações Unidas que não inclua a palavra gênero. Na última resolução, na Conferência da Saúde, não houve sequer uma única menção às mulheres, quando as mulheres realmente são discriminalizadas, marginalizadas, apesar
das mulheres serem mais vulneráveis ao vírus. Aliás, as mulheres eram mais fortes porque morreram mais mulheres, mais homens do que mulheres. As mulheres eram mais vulneráveis por terem menos acesso, pela discriminação e, sobretudo, porque nem todas as mulheres são iguais. Mas também eram mulheres mais adultas ou mulheres anciãs que tinham algum tipo de discapacidade, mulheres afrodescendentes ou mulheres de minorias étnicas ou uma mulher que, por exemplo, tinha algum tipo de deficiência ou mulheres que estavam em movimento, ou seja, mulheres imigrantes, refugiadas ou mulheres deslocadas e também pela questão da diversidade sexual, mas também pela questão de outros motivos. E nós falávamos de mulheres anciãs também, não? E por que isso? Porque as mulheres foram biologicamente e intrinsecamente mais vulneráveis. E não é por isso, mas sim pela discriminação histórica e pela falta de acesso às oportunidades de saúde que os homens tinham. Então, a verdade é que nós ainda temos muitos problemas. Como a Aminata falou, observem que há um estudo que mostra que praticamente metade das mulheres casadas ou com cônjuges não tem decisão própria sobre a sua saúde e tampouco tem acesso à saúde sexual e reprodutiva. Então, claramente, não podemos dizer... Aliás, todos deveríamos saber que é básico que a mulher possa decidir. Estamos numa década onde não houve uma redução da violência contra a mulher por parte do seu cônjuge. Durante a Covid houve uma pequena diminuição, mas a pandemia sabemos que acabou gerando um aumento da violência doméstica em todos os países do mundo. Mas ultimamente também foi adicionada a violência política contra as mulheres. E observem que 43% das parlamentares europeias recebem ameaças online, ameaças de violação ou de assassinato dessas mulheres. Estamos falando da União Europeia. Nós vimos candidatas ao Conselho sendo assassinadas, vimos também candidatas com tentativa de homicídio, ou seja, as mulheres passaram a ser também fruto de uma violência política espantosa e que nós temos que frear. No entanto, existem leis, só que as leis elas são discriminatórias e também vazios de proteção jurídica em questões muito críticas. Porém, também tem leis, só que as leis não existem, não funcionam. E também, por mais que há uma diminuição no casamento infantil, há lugares no mundo onde a pobreza é tão grande que as famílias acabam vendendo ou propondo, por exemplo, como acontece no Afeganistão, infelizmente. Mas não só no Afeganistão, as mulheres não têm direito a estudar a partir dos 9 anos de idade ou entrar na universidade, mas também os pais têm uma pobreza tão grande que eles são obrigados a entregar suas filhas de 9 anos ou de 4 anos em casamentos com pessoas de 50 a 60 anos. Então, a verdade é que nós temos problemas com a propriedade agrícola e a proteção jurídica do direito da mulher sobre a terra. São 2 casos. E, finalmente, seguindo a posição do telefone celular, deveria ser uma ferramenta poderosa para empoderar as mulheres, mas também existe uma lacuna, tanto na capacidade de contar com esse equipamento, mas também uma lacuna digital. Quando as pessoas dizem, observem, a tecnologia é uma fonte de igualdade, a verdade é que nós temos uma grande lacuna digital. Finalmente, as mulheres sempre são as vítimas fundamentais em todos os quesitos. E nós acabamos de ver, infelizmente, a tragédia que está acontecendo em Gaza. Infelizmente, o número de mortos é brutal e horroroso. E eu gostaria de insistir, e me parece ser muito importante, que o presidente Lula tenha chamado uma vez mais a cessar-fogo, porque é brutal o que está acontecendo e nós precisamos que haja possibilidade de paz. Bem, eu acredito que a chave, a Aminata falou da educação, do empoderamento econômico, do empoderamento político, dos direitos universais, mas eu gostaria de dizer que as mulheres sempre vão estar no centro das revoluções sociais e o nosso papel segue sendo muito importante. Hoje nós enfrentamos algo que para vocês brasileiros é conhecido. Nós enfrentamos uma nova ameaça. Alguns já viveram essa ameaça, outros estão vivendo agora, que é o aumento da extrema-direita. Uma extrema-direita que não acredita na igualdade de direito das mulheres. Uma extrema-direita que acredita que as mulheres nunca deveriam ter direito ao voto porque elegemos governos progressistas. Uma extrema-direita que acredita que o papel
papel da mulher está em casa cuidando dos filhos. Quando a Minata falava o que foi preciso fazer para chegar onde estava, eu pensei, o que foi feito quando eu tinha 3 anos? Bom, a minha mãe me disse, Michele, o teu destino não é casar e ter filhos. Se você quiser casar e ter filhos, tudo bem, mas o teu destino é fazer o que você quiser na vida e se esforçar para fazer bem. E isso me deixou totalmente animada naquela época. Naquela época, o destino das mulheres era justamente ser dona de casa, casar e ter filhos. E eu gostaria de dizer que é muito importante, eu volto rapidamente à extrema-direita, como nós podemos promover mudanças culturais, como nós rompemos com essas lacunas, com estereótipos. Ou seja, eu vou contar um caso para vocês. Eu estava na Dinamarca e eu era diretora da ONU Mulheres e eu estava ali com um diplomata que segue comigo em todos os cantos. E ele também tinha sua esposa diplomata. Ele me contou que tem um filho de 11 anos e que ele sempre foi o cara que passa a roupa em português na sua casa. Como se fala passar roupa em português? Bom, a criança de 11 anos pergunta ao filho, ao pai, eu gostaria de saber qual é o papel das mulheres, mas não falem de passar roupa porque eu sei que isso é o papel dos homens. Então, ele viu durante toda a sua vida o pai passando a roupa. Então, essa é uma história muito interessante também. A presidente da Finlândia, ela tinha sido presidente durante 8 anos e foi a um jardim de infância, conversa com as crianças e diz, o que vocês querem ser quando crescerem? Então os meninos começam a dizer, 5, 6 anos falam, eu quero ser bombeiro, professor, médico, enfermeira, etc. E aí chega um garotinho pequeno e diz, e você não quer ser presidente da Finlândia? Ele disse, não, nesse país nós homens não podemos ser presidente, porque toda a sua vida ele viu a mulher presidente. Então é isso que eu quero dizer. As mudanças culturais também são produzidas quando nós temos mais mulheres no poder que geram essa esperança. Quando eu era ministra da Saúde, eu ia aos consultórios e as meninas se aproximavam de mim e no Chile as crianças chamam as pessoas mais adultas, chamam de tia. E ela dizia, tia, quando eu for presidente eu quero ser doutora como você. Quando eu era presidente diziam, tia, quando eu for grande eu quero ser presidente como você. Então os modelos que nós podemos entregar como mulheres são extraordinários. Hoje no painel eu falava que nós não precisamos empoderar as mulheres. As mulheres elas são suficientemente poderosas. O que precisamos é incluí-las. Em alguns casos talvez apoiá-las, apoiar a liderança delas, porque assim melhora a autoestima, mas também precisamos que as mulheres façam parte da tomada de decisão, nos vários níveis. Bom, eu dizia que nós enfrentamos uma nova ameaça com o crescimento em muitos países do mundo e também na América Latina de uma extrema-direita que de forma implícita e explícita quer fazer com que homens e mulheres retrocedam socialmente, sobretudo as mulheres. Vocês conhecem bem essa realidade, estamos vivendo e vendo isso acontecer, vivendo e vendo isso acontecer na Argentina e agora na Alemanha, na França e na Itália. Então eu acredito que dizer, garotas, nós temos que seguir nessa luta. Nós não podemos permitir que o retrocesso continue a avançar. Nós temos que nos unir, todas nós, unir as mulheres da região para garantir que nós continuemos a avançar fortemente, porque os avanços que nós tivemos não são suficientes. Ainda falta muito a avançar. E nesse sentido, eu gostaria que a luta das mulheres, que historicamente permitiu mudar realidades que eram muito difíceis, que nós não gostávamos, temos que continuar nesse mesmo ritmo, unidas para poder fazer lutar contra todas as tentativas de acabar com os nossos avanços e seguir conquistando os direitos que ainda faltam. Eu acredito que essa é a tarefa de todos que todas nós temos e vocês podem contar comigo. Muito obrigada. Socióloga com especialização em História e MBA em Gestão Social e Sustentabilidade e experiência em grandes empresas na Itaipu Binacional e na Eletrobras, com a palavra, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Eu primeiro quero agradecer ao cerimonial que me colocou para falar depois da presidenta Bachelet. É como falar depois do presidente Lula, gente. Vou falar mais o quê depois da presidenta Bachelet? Uma honra
estar dividindo essa mesa, né, esse dispositivo, como se fala aqui no Brasil, com você, Michelle Bachelet, com a Laura Chinchilla, ex-presidenta da Costa Rica, e com a Amina Tche, primeira-ministra do Senegal. É uma honra que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Realmente, eu estou muito honrada. E cumprimentar as minhas outras companheiras aqui. E eu queria começar contando uma historinha, presidenta Michelle. Todo mundo viu na última reunião do G20 que eu entrei com o presidente Lula e fui a única mulher a entrar com o presidente e também participar da reunião da cúpula do G20. Todo mundo fica perguntando o que ela estava fazendo lá. Ué, eu estava ouvindo, eu estava aprendendo, eu estava me informando, mas enfim. E quando você falou, presidenta Bachelet, sobre os homens nos darem coisas, né? Vamos nos regalar, né? Vamos dar a elas. Eu me lembrei de um evento lá no G20, em que o presidente Modi falou exatamente isso. Nós precisamos dar às mulheres mais espaço. Eu já me cocei na cadeira, né? Precisamos dar às mulheres, nós temos que dar às mulheres. E aí, para ajudar o presidente Biden, isso mesmo, presidente Modi, temos que dar às mulheres mais espaço. Não, vocês não precisam dar nada para a gente sabe a luta e conquistar. Então, é isso. E eu estava lá para isso, para ouvir isso e para poder dizer a eles qual é o nosso lugar nesse mundo. Bom, gente, eu queria ter o dom do improviso da presidenta Bachelet, mas eu vou ler aqui uma coisinha que eu preparei para vocês. Bom, primeiro eu queria dizer que foi com grande prazer que eu recebi o convite da ministra Cida para me juntar a vocês nesse momento de reafirmar a importância da promoção e garantia dos direitos para todas as mulheres. Estamos aqui hoje com mulheres de diferentes regiões que foram corajosas e desafiadoras e se tornaram presidentas de seus países, que colocaram suas vidas a serviço do seu povo, mesmo enfrentando os desafios sistêmicos e a misoginia, seguiram adiante em sua tarefa histórica. Hoje temos aqui ministra Marina, que está aqui hoje, que formam o governo brasileiro com o maior número de mulheres em cargos de primeiro e segundo escalão. Temos ainda as parlamentares, aqui representando a minha querida madrinha de coração, Benedita da Silva, de quem eu amo muito. Parlamentares que enfrentam diariamente ataques no legislativo mais conservador dos últimos tempos. Elas têm sofrido ameaças de violência física e moral, mas também aos seus mandatos para os quais foram legitimamente eleitas por voto, ou seja, uma ameaça à própria democracia. Elas resistem nesse espaço importantíssimo, mesmo sendo essencial a presença das mulheres nos parlamentos para que nossos direitos sejam refletidos nas leis. Mas, como governo e sociedade brasileira, também temos a responsabilidade de lutar para garantir as condições para que elas possam atuar. É preocupante quando olhamos para o Brasil, que está em penúltimo lugar no número de mulheres no Parlamento Nacional, comparado a outros países da América Latina e caribenhos. E aqui eu quero fazer um parêntese, ministra Cida, eu acho que a gente tem que subir um pouco a régua dessa discussão. As cotas dos partidos já não são suficientes, elas não atendem. As mulheres aqui no Brasil não conseguem atingir, não ultrapassam nunca os 18% nos parlamentos. A gente precisa lutar por cadeiras, a legislação eleitoral tem que mudar e nós temos que lutar por um parlamento com paridade, 50% a 50%. Mulheres vivem em constante medo e na política não é diferente. Muitas não querem mais entrar nesse mundo e muitas querem sair e desistir depois de tantos ataques a seu caráter, família e história, inclusive com casos de importunação sexual e agressão física nas casas legislativas. A gente tem muitos casos, presidenta Bachelet, pelo Brasil, de violência, inclusive física, contra as mulheres no parlamento.
E a gente tem muito, eu falo aqui pelas mulheres do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que querem desistir da política ano que vem, não querem mais concorrer, porque nos pequenos municípios elas sofrem muito mais. Para essas mulheres eu digo, vamos resistir juntas, vamos continuar ocupando e abrindo nosso espaço. Nós somos fundamentais para a política, para a democracia e para o nosso povo. Fomos nós, mulheres, que garantimos a vitória do presidente Lula e garantimos também a democracia no nosso país. Foi com a atuação dessas parlamentares que o governo do presidente Lula aprovou a Lei da Igualdade Salarial. E eu tenho falado, aonde eu tenho ido com o presidente Lula, eu tenho conversado com parlamentares, com a ministra das Mulheres e falado muito sobre a Lei da Igualdade Salarial que nós aprovamos aqui no Brasil. Essa é uma importante lei, ministra Cida, e nós temos, das políticas públicas do governo do presidente Lula que nós temos que internacionalizar. E também construímos a Lei de Combate ao Assédio no Ambiente de Trabalho e seguimos na construção da Política Nacional do Cuidado. A liderança da ministra Cida e do trabalho de todo o Ministério tem se mostrado crucial para avançar na construção da igualdade de gênero. Os desafios ainda são grandes, mas a nossa determinação também. No lugar que eu ocupo hoje, de primeira-dama, o machismo e a misoginia me atacam de todas as formas. Sou uma mulher que sempre esteve envolvida nas questões políticas e sociais, desde os meus 16, 17 anos. Sou vocal sobre essas questões, tanto em casa, quanto nas minhas atividades. E, com isso, a mídia e os políticos me criticam como se eu estivesse indo além do aceitável para uma primeira-dama. Para alguns, é inaceitável uma primeira-dama que gosta e se envolve em política, mesmo que eu não seja a primeira-dama do Brasil a ter feito isso. Aqui eu vou citar o exemplo da primeira-dama Ruth Cardoso, que ela chefiou uma delegação oficial à Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Beijing, em 1995. Ela liderou essa delegação brasileira e levou os seus esforços feministas e fez um discurso forte e importante na questão da igualdade de gênero. Então, eu não sou pioneira em nada. A gente já teve outras mulheres antes de mim aqui, como primeira-damas, que representaram muito bem a questão das mulheres. A cada dia, nesse novo lugar, me convenço ainda mais da importância de nós, mulheres, ocuparmos cargos e espaço de poder e decisão. Nossa contribuição é importante e válida, e, no meu caso, minha voz pode ampliar e reverberar muitas outras vozes e mensagens. Estamos em um momento decisivo para a humanidade, entre conflitos armados que avançam com uma violência sem precedentes e a crise climática, o que me despertou para a nossa capacidade de colaborar com a construção da paz no mundo e nos nossos territórios mais vulneráveis no nosso país. Nós, mulheres, temos muito a contribuir nos processos de cooperação e construção de uma paz mais duradoura. Mas ocupar os espaços onde questões de segurança, economia e política são decididas ainda é um grande desafio. Segundo os dados da CEPAL de 2022, o Brasil está nas últimas posições em todos os indicadores de presença de mulheres em cargos eleitos em todos os níveis federativos, legislativos municipais, estaduais, enfim, em comparação a toda a região da América Latina, Caribe e países da Península Ibérica. No próximo ano, a gente vai ter eleições municipais do Brasil, e vai ser muito importante que as instituições de Estado, como o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs, eles possam garantir condições para que as mulheres se candidatem como vereadoras, prefeitas, expandindo a atuação das mulheres nas cidades brasileiras. Essas eleições terão ainda o desafio de combater o uso de fake news e o discurso de ódio na internet e todas as formas de violência, misoginia direcionadas às candidatas, para evitar que essas desistam de investir em suas carreiras políticas. Essa é uma responsabilidade de todas nós, dar suporte. Nós precisamos criar essa rede de proteção para todas as candidatas, não importa de que partido seja, a gente precisa muito de mais mulheres no parlamento.
O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 5 para a igualdade de gênero possui diversos indicadores que acompanham processos eleitorais e a presença de mulheres em cargos de tomada de decisões e avalia também o avanço nos direitos políticos das mulheres como um todo. Nós estamos aqui, mulheres que ocupam espaços eleitos ou não, mas estratégicos para a garantia de direitos e a busca por igualdade para as mulheres. Temos essa tarefa e responsabilidade de nos unirmos e